Olá, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Sandra da Mata e é um prazer estar aqui com vocês para darmos início, neste dia 13 de junho de 2022, ao trabalho de assistência espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia, começando pela reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Espero que todos estejam bem e com saúde e que a harmonia esteja reinando no lar de cada um de vocês. Quero desejar a todos os ouvintes que as mensagens aqui trazidas para estudo possam provocar reflexões e mudanças em nossos comportamentos diários. Um abraço fraterno a todos e todas. Senhor Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos pelo dom da vida e por todas as dádivas que nos oferece em abundância. Como herdeiros de vós, solicitamos de ti orientações, discernimento, sabedoria e prudência no caminhar dessa jornada, para que não voltemos a trilhar por caminhos não desejados. Que possamos, firmados nas lições trazidas e vividas por vosso Filho Jesus, continuarmos rumo ao progresso moral e espiritual, não nos deixando deter nos obstáculos desse mundo de ilusões. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 22, intitulado A Mágoa. A imagem que nos é apresentada é a de uma mulher jovem, de pele branca, com cabelos na altura dos ombros, de cor ruivo, trajando uma blusa de mangas alongadas na cor azul escuro. A imagem destaca a moça da cintura para cima e ela está de lado. O que nos chama a atenção é que ela está com as mãos cobrindo a sua face, em destaque os olhos, como se estivesse chorando ou pensando no que irá fazer. O cenário de fundo é um campo cheio de matos altos na cor amarelo, como se estivessem ressecados. O céu está na cor levemente cinza. O numeral 22 do episódio localiza-se abaixo dos cotovelos da moça e à direita de quem o observa. O título encontra-se alinhado e à direita do observador. Nele, a letra A encontra-se desgarrada da palavra mágoa, ficando esta logo abaixo da letra anteriormente citada. Ambos, numeral e título, estão na cor branco, sendo que o numeral aparece em fonte bastante aumentada em relação ao título. Dando prosseguimento ao estudo do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de estudo de hoje é o de número 22, intitulado A Mágoa. Segue a leitura. À semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta a pouco e pouco as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra o âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil.
exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades adequadamente estabelecidas, às quais deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Fim da leitura. Este episódio encontra-se nas páginas 98 e 99. Olá, que Jesus possa estar presente em nossos corações. Joana nos relata nesta mensagem os danos causados pela mágoa, sentimento que muitos de nós ainda guardamos em nosso interior. A mágoa é explicada como algo doloroso, provocado por uma quebra de confiança, uma decepção, ofensa ou indelicadeza do outro. Mas a doutrina nos explica que a mágoa não é uma sensação causada por outra pessoa, é algo que o indivíduo carrega dentro de si mesmo, devido à atitude negativa ou acidental de alguém no passado e que nos lembramos no presente, trazendo-nos os mesmos sentimentos negativos que vieram à tona quando aquele fato aconteceu. Isso ocorre porque não perdoamos o autor e, através dos nossos pensamentos, o culpamos e o perseguimos. Mas a mágoa, o rancor, o ressentimento que guardamos nos afetam, nos martirizam, podendo nos corroer e envenenar, prejudicando nossa saúde, porque esses sentimentos negativos produzem em excesso alguns hormônios que nos deixam estressados e podem causar vários problemas, como distúrbios do sono, gastrite, úlcera, hipertensão, diabetes, obesidade e muitos outros. Além dos problemas físicos, a mágoa prejudica o espírito. Muitos espíritos, após desencarnarem, ainda ficam presos ao ressentimento, continuando infelizes no plano espiritual, retardando sua caminhada evolutiva, podendo inclusive tornarem-se obsessores dos encarnados que eles atribuem a culpa de seus rancores. Outros precisam reencarnar, por mais de uma vez, com os mesmos desafetos, para reparar as emoções que persistem e os efeitos de seus pensamentos e ações anteriores, motivados pela mágoa. Vale ressaltar ainda que o universo é regido pela lei da afinidade. Espíritos que vibram na mesma sintonia costumam ser atraídos. Aquele que guarda sentimentos de mágoa, rancor ou ressentimento acaba se juntando a outros seres iguais, potencializando seus sentimentos negativos e, portanto, seu sofrimento. Por isso, nosso amado Chico Xavier nos disse que uma mágoa não é motivo para outra mágoa, uma lágrima não é motivo para outra lágrima, uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Mas sabemos que não controlamos as atitudes alheias e que cada ser humano possui uma experiência espiritual própria e na convivência com as outras pessoas é comum ocorrerem desavenças, discordâncias, devido ao nosso estágio evolutivo, inclusive ocorrerem traições. Isso faz parte do mecanismo de nossa evolução. Assim, o nosso amadurecimento é necessário e urgente para ressignificarmos as situações que acontecem conosco e superarmos as mágoas e ressentimentos. Sabemos que quanto mais evoluímos, menor o grau de mágoa em nossos corações. Assim, precisamos realmente amadurecer moralmente, espiritualmente. É preciso olharmos para nós mesmos, fazer o nosso autoconhecimento, para nos reconhecer imperfeitos
e devido a esta imperfeição que ainda temos, também magoamos outros, muitas vezes até inconscientemente. E esta clareza nos leva ao perdão, que é a atitude que nos liberta das amarras, do ódio, do ressentimento e da mágoa. Sabemos que todo esse processo é lento, mas precisamos começar o quanto antes, se quisermos realmente alcançar o objetivo maior de estarmos aqui encarnados, que é a nossa evolução. Precisamos realizar nossa reforma íntima, que deve ser atividade contínua em nossas vidas, e não um ato pontual para resolver determinados problemas. É um autocuidado para transformar pensamentos e ações, a fim de praticar cada vez mais bons hábitos. Ao identificar o que provoca emoções negativas em nós conseguimos definir estratégias para controlá-las, conseguimos ressignificar o fato, analisando as circunstâncias, as condições físicas, morais e espirituais da autora ou autor do ato que nos magoou. É válido reforçar que a reforma íntima, embora seja individual, tem potencial para transformar a humanidade. Concluímos assim, desejando a todos que ainda cultivam mágoas em seus corações, que lutem, através da oração, que inunda de energias positivas, e através da reforma íntima, contra esse sentimento negativo que os impedem de avançar em direção à felicidade. Muita paz para todos. Segue a minha interpretação do episódio de número 22, intitulado A Mágoa. Neste episódio, a nossa mentora Joana de Ângeles compara a mágoa ao ácido. Mas o que é a mágoa? Segundo o dicionário Aurélio, a mágoa trata-se de um sentimento ou impressão desagradável, causada por ofensa ou desconsideração. É uma espécie de descontentamento. Já o ácido é uma substância usada para corroer, para fazer ceder ou dissolver elementos. O organismo humano, tomado pela mágoa, ou melhor dizendo, por este sentimento ácido, passa por um processo de definhamento lento e progressivo, até consumir-se sem perceber os próprios danos provocados. Envolto na sombra do desgosto ou do descontentamento profundos com outrem ou com alguma situação existencial que o machucou, acaba envenenando-se, exalando fluidos negativos e pesados. Quando ele começa a alimentar os fatores que provocaram seu desencanto, passa a agir de maneira agressiva, desdenhosa, mesquinha, como forma de vingar-se, não sabendo que o maior prejudicado é ele mesmo. O mau humor e o azedume de que é portador acaba gerando altas cargas vibratórias negativas, atraindo obsessores e expulsando para longe de si todos aqueles que poderiam auxiliá-lo a vencer o infortúnio, a infelicidade que tomou conta de si. Joana nos lembra na oportunidade de que viemos a este mundo com um propósito evolutivo e que, portanto, não devemos dar guarida a sentimentos de pouco valor. Joana nos aconselha a reagirmos, impedindo que este sentimento se aloje em nosso campo psíquico e que voltemos a nossa atenção para a luminosidade, aproveitando essas situações próprias do plano existencial para agradecermos por nos proporcionar a oportunidade de exercitarmos o que já aprendemos em termos de valores éticos e educativos. Resumindo, Joana nos aconselha a sairmos do discurso, e aí eu acrescento, sairmos do discurso meramente espírita e exercitarmos na prática tudo aquilo que um verdadeiro cristão deve fazer. Muito obrigada por me permitir compartilhar estas minhas
ponderações com vocês. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos que estão conectados com essa atividade doutrinária, para que possamos ter profundas reflexões com as mensagens que nos foram selecionadas na tarde de hoje. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel intitula a lição da tarde de hoje como recapitulações. É uma análise nova, é rememorar aquilo que nós já sabemos, mas muitas vezes esquecemos. Situações importantes e fatos também importantes. É muito oportuna a advertência do Evangelho de Jesus, que nos diz o seguinte: porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está em João 12:43. E nos faz relembrar que os séculos parecem reviver com seus resplendores e também suas decadências. O tempo passa e sempre há essa dualidade de situações. A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Fiquei pensando nesse pequeno trecho que nós escolhemos e meditando, o que é que leva a isso? O que é que leva a criatura humana que, com palavras, diz ter fé em Deus, confiança em Deus, nos seus desígnios, acredita em tudo aquilo que acontece nas nossas existências? Ele se reporta, inclusive, a muitas e muitas existências, e nós ainda estamos nessa posição de amar mais a glória dos homens, a glória de Deus. Ter mais atenção para as coisas da terra do que para as coisas divinas. Ter mais interesse em todos esses valores materiais do que o interesse com os valores espirituais. O Espiritismo nos ensina que isso é a ausência de uma fé viva e ativa. É interessante que a gente alega ter fé. Se alguém nos perguntar qual é a sua religião, a gente diz, eu sou espírita, eu sou católica. Mas ainda não paramos para pensar se essa fé que nós depositamos na nossa religião, ela é uma fé robusta, é uma fé ativa, é uma fé viva. Se faz necessário de um reconhecimento especulativo de que a sua religião é realmente verdadeira. Os postulados da religião que você escolheu, ela realmente satisfaz os seus anseios íntimos, porque isso leva a pessoa realmente a ter fé
viva, né? A ter fé ativa. Mas o que é que acontece? Vem a fragilidade do ser humano. Essa fragilidade é que muitas vezes está tão latente no ser humano que ela pende mais para o lado humano do que para o lado divino. E faz com que a criatura realmente tema muito mais a Deus, tema assim, no sentido de se afastar mais de Deus, né? Porque nós não temos que ter temor dele, mas ter mais atenção e respeito com os homens. É isso que João está dizendo, né? Do amor, ou seja, do devotamento, da atenção mais para as coisas da terra. Então, convém, né, de que possamos deixar de ser aquele Tomé, que a nossa crença nos postulados da religião que nós escolhemos, da doutrina, eles possam realmente falar mais alto para nós, independente de qualquer coisa. Ontem nós assistimos uma palestra no Centro Espírita Caminho da Redenção, onde uma companheira de Lisboa nos falou sobre os fenômenos de transporte. Muito interessante as experiências que ela fez, provando que realmente esses fenômenos são reais. Mas a gente só acredita se a gente que vê. É isso que está realmente faltando na criatura humana. E Jesus, sabiamente, nos chamou a atenção com relação ao que se chama de verdade. O que é verdade, o que é mito. Muitos perguntam, será mesmo que isso acontece? Quando ele nos adverte que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ainda estamos presos a esses nós terrenos, é porque nós ainda estamos sem essa liberdade de espírito para poder aderir à nossa fé, à nossa crença, realmente com aquela postura de certeza. Eu tenho certeza, eu não só creio, mas eu sei que realmente existe. Então, essa verdade, ela tem que entrar em sintonia com um fato, certo? É um exame consciencial das leis de Deus. É a gente parar para examinar o que nós já conhecemos a respeito das leis de Deus, e a partir daí a gente poder saber realmente o que é que está nos faltando para que nós possamos pender mais para o lado de Deus do que para o lado dos homens. Deus nos deu uma faculdade muito importante, que é o nosso livre-arbítrio, que nos dá a habilidade de escolher, tomar decisões certas ou erradas diante da lei de Deus. O que nós não podemos, meus irmãos, duvidar é que a fé é o amor que se transcende. É muito triste uma pessoa que não tem fé. Fé em Deus, fé na vida, fé no bem, fé no amor. Porque como é que ela vai se movimentar aqui na Terra sem estar realmente entrelaçada com esses acontecimentos, com esses fatores que são tão importantes na nossa vida? Ama sempre, nos diz Emmanuel, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. E eu me lembrei
que muitas autoridades no tempo de Jesus, eles acreditavam no Mestre. Eles ficavam pendendo para poder ouvi-lo, saber das lições que ele estava pregando. Mas eles não faziam isso, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Então é esse receio, muitas vezes, que faz com que a pessoa oculte, dê vazão àquilo que ela está precisando para completar a sua vida. Porque ninguém pode viver na terra, meus irmãos, sem um ideal, sem fé. A nossa é raciocinada, graças a Deus, porque nos mostra tudo, explicando e comprovando cientificamente. Mas ainda tem companheiros que estão pendendo mais para a glória dos homens do que para a glória de Deus. E a quem temos amado mais? Já nos perguntamos a quem de fato temos amado mais. Procuramos a Deus todos os dias? Não descobriremos isso no que falamos, e sim pelo que somos. Não adianta falar em fé, em Deus, Deus seja louvado, Deus lhe abençoe, são palavras. Nós só descobriremos de fato a quem amamos se nós mostrarmos, descobrirmos realmente o que nós somos. E Joana de Ângeles, numa bela página do livro Vida Feliz, ela nos diz o seguinte: agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, dignifica-o sendo servidor, devotado e fiel, glorifica-o trabalhando pelo bem de todos, seus irmãos em humanidade, respeita-o obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Então isso aqui já é um direcionamento para que nós possamos refletir, mas pensar, rememorar o que já passou, como nós nos conduzimos diante das leis soberanas da vida e o que é que está faltando para que nós realmente estejamos amando de fato muito mais a Deus do que aos próprios homens. Desejo que todos possam pensar, refletir, se envolver em vibrações amorosas e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja constantemente no nosso mundo interior. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas
e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.